Bom, pessoal, então eu vou começar a fazer a gravação para explicar esse exercício, que é muito semelhante com esse exercício anterior. Então, aqui, como nós colocamos, dessa vez é uma pessoa do sexo feminino, que tem 25 anos de idade, é solteira, vendedora de roupas em um shopping center, e ela procura uma nutricionista para orientação de uma dieta equilibrada. Na história clínica, refere que acorda às 8, faz um café da manhã e sai para o trabalho de bicicleta e pedala 30 minutos para chegar no trabalho. Isso acontece por volta das 9h30 da manhã. Faz um lanche que leva de casa às 11 horas. Às 13 horas, almoça, geralmente em restaurante por quilo. Refere fazer um pequeno lanche, né, que tem em torno de 30 minutos disponível, antes de voltar para casa às 18 horas. Ela faz o jantar às 20h30 e dorme às 22 horas. No exame físico, foi medida em estagiômetro vertical, com 1,65 m e pesada em balança digital com 60 kg. Refere que tem aversão a carne de aves e leite, mas ingere derivados de leite. O fator atividade dela foi determinado como pouco ativo, por conta do único exercício referido foi a pedalar, né? Então, 1 hora por dia, 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. E o fato dela ser vendedora e passar uma parte do tempo do seu trabalho em pé. Como eu falei para vocês, nesses 2 primeiros exercícios eu estou definindo o fator atividade, mas a partir dos próximos nós vamos discutir isso numa aula teórica e vocês vão começar a fazer essa definição. Então, aqui nós temos STEAM, o requerimento energético, segundo as DRIs de 2005, e aí aqui a gente tem a fórmula da estimativa, né? 354 menos 6,91 vezes a idade, então aqui 25 anos. Aí eu tenho o PA ou FA, né? O fator atividade, que no caso dela ser pouco ativo e ser uma mulher é de 1,12, né? Diferente do anterior, que eu fiz aquela correção lá para vocês, que era um homem e que era 1,11, aqui é 1,12 mesmo. 9,35 vezes o peso, então o peso dela é 60 quilos, e 726 vezes a altura, 1,65 m. Então, a primeira coisa que a gente faz são as multiplicações dentro do parênteses. Então, 9,36 vezes 60, 561,6. 726,1,65, 11.197,9. Então, a soma dos parênteses, né, que vai dar 1.759,5, aí sim é que eu vou fazer a multiplicação do fator atividade. Então, multiplicando 1,12 vezes 1,759,5, eu vou ter 1.970,64. Aí sim eu vou fazer o restante da fórmula. 354 menos 157,75, né? Que é aqui, 6,91 vezes a idade 25, mais 197,64. Então, isso vai dar uma estimativa de requerimento energético de 2.151,89, arredondando, né, pelo aquele acordo aí que nós fizemos para a centena mais próxima, eu chego em 2.200, porque 2.151 é mais próximo de 2.200 do que de 2.100. Então, o item 2 do exercício, aí sim, distribua o requerimento energético entre as refeições. E aí aqui eu defini 5 refeições, então vamos
olhar aqui em cima para ver quantas refeições ela já faz. Então, aqui ela vai fazer, né, 8 horas da manhã, café da manhã, né, entre 8 e 9 e meia, quando ela sai o café da manhã. Depois ela faz um lanche às 11 horas. Depois ela almoça às 13. Depois ela faz um pequeno lanche por volta das 18 horas. E ela vai jantar às 20h30. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ela já faz 5 refeições. Então, como ela acaba, né? Ela janta às 8h30 da noite e depois vai dormir às 22h. E nesse primeiro momento, não vejo necessidade da gente introduzir uma outra refeição, uma ceia ou qualquer outro lanche às 22 horas, ou um pouco antes das 22 horas, uma vez que 22 horas é a hora que ela vai dormir. Então, a gente tem intervalos mais ou menos regulares, né, 8, mas até as 11 horas dá umas 3 horas, 2 horas e meia, se ela fizer esse café da manhã às 8h30, porque é entre 8h30 e 9h30, que é o horário que ela sai de casa. Aí ela faz um lanche às 11, almoça às 13, faz um pequeno lanche às 18 e depois janta, né, às 20h30. Então, eu tenho intervalos regulares aí entre 2 horas e meia e 3 horas entre essas refeições. Eu tenho uma pergunta aqui no chat. Professora, só para esclarecer, o arredondamento, se fosse 2.150, seria 2.100? Sim, seria 2.100. Vamos esclarecer, que eu já falei no exercício anterior, mas aqui nós estamos gravando, é que assim, o arredondamento, gente, ele não é obrigatório, mas é bastante razoável que a gente arredonde, porque depois nós temos algumas outras contas para fazer e mesmo mais para frente o cálculo dessas refeições. Então, eu trabalhar com números tão quebradinhos, no final não vai fazer nenhuma diferença, né, para essa pessoa e vai dificultar um pouco o cálculo ou a compreensão da distribuição, né, entre essas refeições e depois na distribuição dos macronutrientes, tá? Então nós vamos para o item 2, que é distribua o requerimento energético entre as refeições, como eu mostrei aqui para vocês, ela já consumia 5 refeições por dia, e eu optei por manter, pelo que eu expus para vocês um pouquinho aí antes. Então, como eu fiz essa distribuição, muito semelhante à distribuição que eu tinha feito no exercício anterior, acho até que foi a mesma distribuição. Então, distribuí um valor energético um pouquinho maior nas duas grandes refeições, no almoço e no jantar, de 25%. Fiz a opção para fazer o café da manhã e o lanche da tarde igual, né, com 20% para cada um e uns 10% no lanche da manhã. Acho que é razoável, é lógico, foi o que eu falei, existem algumas distribuições que são colocadas na literatura e que servem como referência, mas isso não é necessariamente um percentual fixo, né? Eu posso adequar isso à necessidade da pessoa, ao tempo que ela tem para fazer uma determinada refeição, né? Ao intervalo, né? O intervalo que ela tem entre as refeições, se ele for maior ou se ele for menor, também pode impactar na hora que eu faço essa distribuição. Então, isso tem que ser planejado, né, de uma forma mais individualizada, apesar de, lógico, que tem que ter um certo bom senso em relação a isso, né? Então, por exemplo, eu optar por dar 5 refeições para ela, sabendo que ela é uma pessoa, né, que tem um horário de trabalho extenso, que né, sai cedo de casa e depois volta já
praticamente na hora de jantar, eu, por exemplo, optar por fazer um número menor de refeições, ou então colocar um valor energético muito grande nas principais refeições, né? Por exemplo, no jantar, ela vai dormir, vai ficar em casa, né? Ela não refere nenhuma atividade pós esse jantar. Então, tem algumas coisas que acabam não fazendo muito sentido e a gente aumentar muito essa quantidade energética nessas refeições. Deixa eu ver aqui o chat. Coloquei o café da manhã como 25%. Não tem problema. Coloquei 25% para o café da manhã, porque acho uma refeição muito importante, está certo? Pode ser distribuído dessa forma. Eu acho que acabei de explicar. Se ficou alguma dúvida aí, você completa aqui a pergunta. Professora, essas gramas aí, não vamos arredondar? Aqui não são gramas, elas são calorias, né? Eu acho. Esse pedaço aqui, se eu estou entendendo bem, é isso que você está me perguntando? Ou aqui embaixo? Aqui embaixo, então, né? Já é a parte 3 do exercício. Olha, eu acho, tem alguém que colocou, professor, eu fiz 5% no lanche da manhã e à tarde, mas no café eu coloquei 15, 25 no almoço e 20 na janta. É que eu acho que eu somando isso, eu não tenho 100% das calorias. Então, assim, na hora que você soma essa distribuição aqui, você tem que ter 100%. E eu acho que está faltando distribuir um pouco mais de caloria aí. Tá, o item 3, a gente não precisa arredondar necessariamente, tá? Mas pode. Pode ser 30% no almoço e no jantar? Pode. Foi o que eu também expliquei agora acima, né? Não existe uma regra fixa, existe um bom senso e uma análise dos horários e dos intervalos entre as refeições. Alguém aqui, eu só tinha feito as quilocalorias do exercício 3. Bom. Professora, e se no caso a pessoa quiser perder peso? Aqui não é a situação. Lembra que eu falei para vocês? Eu não vou colocar nessa disciplina esse tipo de questão, perder, ganhar peso, ter alguma doença, ser um hipertenso, um diabético, porque isso vocês vão mexer numa outra disciplina. Aqui nós vamos fazer o cálculo para o indivíduo saudável, eutrófico, tá? Para a gente não ter um adicional, pelo menos agora nesse início. Não fiz as gramas? Tudo bem, mas pode fazer as gramas então. O item 3, eu arredondei as gramas. Tá? Não tem problema nenhum de ter arredondado. Eu também só calculei as calorias. Tudo bem, não tem problema. Quem já postou e calculou só as calorias, não tem problema nenhum. Bom, e aqui no item 3, a gente vai determinar as recomendações, né, de macronutrientes de acordo com as DRIs e distribuir de acordo com o requerimento energético. Então, aqui eu tenho a distribuição dos macros, de acordo com a recomendação da DRI, e aí eu vou pegar o total, né, das minhas calorias do dia, aqui no caso 2.200 quilocalorias, e vou fazer 45% de 2.200, 990. 65% de 2.200, 1.430. E aqui eu divido 990 por 4 e 1.430 por 4. Lembrando que 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. E aqui eu tenho o mínimo e o máximo de gramas de carboidrato que eu preciso no meu cardápio do dia. A mesma coisa eu posso também distribuir esse percentual usando apenas o valor de calorias do café da manhã ou do lanche, né, da refeição. Com isso eu consigo ver mais ou menos qual é a quantidade dos macronutrientes em gramas
que eu preciso. Isso me ajuda a escolher a quantidade dos alimentos, né? Então, eu não colocar só, vamos supor, se eu em 2 refeições ou em uma refeição eu já estiver muito próximo, né, da quantidade total ou da metade da quantidade de carboidrato e não ter conseguido nem chegar, né, no meio do cardápio, no meio das refeições, é sinal que eu estou usando alimentos que são fonte de carboidrato, né, de muito carboidrato, ou estou usando quantidades desses alimentos de uma forma muito elevada. Vamos ver. Até o momento ficou tudo claro para mim, professora. Não estava entendendo, mas fui fazer exercício e deu certo. Que ótimo. Professora, parte 3, os lipídios são 49 e 193. No seu exercício está diferente. Então, é porque eu não arredondei, tá vendo? Eu pus 49,89. Agora, 193, eu já não sei, eu precisaria refazer essa última conta aqui. Vamos pegar uma calculadora aqui para ver se tem alguma coisa errada. 770 dividido por 9. 85,56. Se eu pegar 2.200 vezes 35%, são 70, 2.200 vezes 35%, 770 dividido por 9, tá certinho. Dá uma checada aí se você não está confundindo os lipídios com as proteínas. Até o momento, ficou tudo claro. Ah, tá, esquece, ok. Me perdi. De onde vem 45% e 60%? Os 45% e 60% é o mínimo e o máximo de carboidrato da recomendação de carboidrato das DRIs. Então, do total de calorias da alimentação do dia, de 45% a 65% devem vir dos carboidratos. E aí fica claro, né, gente, que os carboidratos, depois a gente vai discutir isso, mas são carboidratos mais complexos, né? A gente não está falando de açúcar aqui. Professora, Oi? e se por acaso eu tiver um paciente que, por exemplo, ele faz muita questão de ter uma dieta low carb? Tem alguma outra recomendação da porcentagem do carboidrato? Então, assim, olha, se você vai querer deixar o seu paciente, né? Você vai, porque assim, você vai ter que definir se você quer prescrever uma dieta low carb, porque o seu paciente quer ter uma dieta low carb, ou se ele precisa dessa dieta low carb, né? A gente não, a gente tem algumas linhas de atuação, alguns objetivos a serem cumpridos dentro de um processo de alimentação. Por que uma pessoa saudável, né, optaria por ter uma dieta com uma baixa quantidade de carboidrato? E aqui nós estamos falando de carboidratos complexos, carboidratos vindo dos alimentos, de cereais, de frutas, de vegetais, né, ou mesmo do leite na forma de lactose. Mas então não tem nenhuma outra recomendação, por exemplo, de valor de porcentagem. É sempre Não, essas. dentro das DRI, sim. Porque Ah, assim, olha, sabe que outro dia eu dei uma aula, já faz um tempinho atrás, e nós perguntamos exatamente isso, ficou essa definição, né? O que é esse termo low carb? Quanto? O que significa low? Qual é o percentual que existe de caloria no low? Né? O quanto que é? Porque assim, hoje existem algumas ideias de alguns modismos em relação à alimentação para perder peso que chegam até a pessoa propor uma dieta cetogênica. Né? Eu não sei se vocês sabem o que é uma dieta cetogênica, mas é uma dieta rica em lipídios, né? Que de alguma forma, por meios
bastante claros bioquimicamente, ou alguns que não se conhece exatamente o que acontece, ela tem um nível de saciedade muito grande e a pessoa acaba, de uma certa forma, perdendo peso. Mas é uma dieta que faz uma alteração metabólica. O corpo começa a produzir muitos corpos cetônicos, né? O indivíduo trabalha em cetose, que é uma situação que não é ideal, né? A dieta cetogênica originalmente era destinada a pacientes, a pessoas com epilepsia de difícil controle. Aliás, ainda é usado para isso. Então, precisa saber o que seria essa definição low carb. É assim, carboidratos de uma forma geral, ou talvez seriam carboidratos simples, carboidratos como açúcar, carboidratos de adição. Né? Então, existem algumas perguntas aí a serem respondidas, e o objetivo, qual é o objetivo a se alcançar com uma dieta low carb? O que a gente espera, né, com o objetivo de uma dieta assim? Porque 45% a 65% é um valor bastante amplo, né? Então, a gente pode trabalhar com qualquer situação dentro dessa. 45%, 46% de carboidrato não é necessariamente uma dieta rica em carboidrato, você só vai ter que usar o carboidrato certo se você tiver como objetivo fazer uma alimentação balanceada, rica em fibras, né? Você vai usar carboidratos com um índice glicêmico um pouquinho mais baixo. Bom, parece que está todo mundo entendendo um pouquinho. Eu não sei quem foi que me perguntou do low carb, porque eu estou com aqui fechado, mas não sei se eu respondi a sua dúvida. Respondeu sim, professora, obrigada. Nada. Bom, então aqui, né, nós terminamos essa distribuição aqui. Eu posso fazer com esse percentual do total de calorias, ou eu posso fazer até pelas refeições, porque na hora que eu for calcular o cardápio proposto, fica mais fácil de eu conseguir saber quantas gramas de cada macronutriente eu posso ter nesse cardápio, tá? Na hora que eu for escolhendo os alimentos. Geralmente, aqui um dos alunos colocou, acho que nessas dietas da moda o objetivo é sempre estético. Geralmente eu acho que é essa busca, né, do corpo mais magro, da performance, enfim, dependendo do que a pessoa acredita, né, que vai acontecer aqui. Vamos ver. Então, agora, pessoal, eu vou lá no Teams. Podemos começar, Amanda, com você. Apareceu a telinha espelhada aí para vocês no compartilhamento? Sim. Então, baseado nesse estudo de caso dessa paciente, então, eu tomei como base as premissas do guia alimentar, então, optei aqui no café da manhã, como ela faz em casa, né? Então, um suco de laranja natural com cuscuz e ovo mexido. Aí, no lanche da manhã, que seria para levar para o trabalho, eu coloquei aqui uma mamão com aveia e um mix de castanhas. No almoço, uma opção de arroz integral, patinho ou uma carne grelhada, abobrinha, salada com mix de legumes e folhas. Aí eu optei por beterraba, cenoura, couve e alface. Como sobremesa, uma maçã. Para o lanche da tarde, eu coloquei uma opção de suco natural de fruta ou café, um pão integral com uma fatia média de queijo branco e uma pera. A pera, ela tem uma observação, que seria uma sugestão que caso a paciente ela opte por tomar um café, então ela consuma também a pera, caso ela não tome o suco natural, para que tenha uma opção de fruta.
nessa refeição. E no jantar, eu coloquei um purê de batata, um peixe cozido, brócolis cozido no vapor, salada de folhas verdes escuras com tomate. Então, foi essa opção de cardápio. Aí, até para discutir se, eu sei que a gente não está colocando sugestões, mas se em uma prática mesmo nutricional, estaria correto, por exemplo, nesse lanche da tarde, a opção do café, do suco, e se não o suco, uma fruta para compor. Tá. Alguém quer comentar o cardápio da Amanda? Alguém gostaria de comentar o cardápio? Eu achei ele bom, achei ele leve. Só senti falta da leguminosa. Ok. É verdade, eu também esqueci, agora que eu percebi. Alguém mais gostaria de colocar? Olha, o pessoal está colocando aqui no chat que achou o cardápio muito bem elaborado, outro achou legal. Vamos ver. Gostaram? Então, olha, Amanda, eu achei aí as quantidades. Então, Tatiane, essa história, as quantidades não eram para serem colocadas aqui, lembra que eu conversei com vocês? Aqui, agora, nesse momento, era para fazer a composição dos alimentos e as preparações desses alimentos. Então, a quantidade de cada alimento desse que vai servir para essa pessoa que nós estamos fazendo o cardápio, aí sim, vai de acordo com aquela distribuição de calorias que a gente fez para cada refeição. Então, Amanda, eu particularmente também gostei do seu cardápio. Eu acho que, em princípio, ele está muito bem elaborado, tem uma boa uma diversidade, né, de alimentos. O café da manhã, o lanche da manhã que ela leva, com tranquilidade, ela consegue levar esse alimento da casa dela, né? A gente tem o mamão, que é um pouco perecível, mas aguenta perfeitamente nessas condições. Aveia, o mix de castanha é uma coisa que se preserva e tem uma grande quantidade, né, de nutrientes importantes, tem proteínas, tem gorduras de boa qualidade, uma quantidade de fibra boa. Então, acho que é bom. Então, assim, olha, aqui ela colocou feijão, tá? O pessoal tá todo mundo falando um pouquinho que faltou as leguminosas. Eu acho que talvez estejam sentindo um pouco de falta das leguminosas no jantar. Mas, ó, tá vendo? Ela tem uma refeição. Até um comentário, no jantar, eu não optaria por uma leguminosa, justamente por questão dos gases, então acho que eu deixaria um pouquinho opcional para o paciente. Até uma pergunta que eu já escutei em entrevistas, reportagens de nutricionista, que o jantar, não necessariamente, obrigatoriamente, você tem que colocar uma leguminosa e que você deixaria ali no almoço. Então, não sei se seria um erro não colocar e deixar somente no almoço. Olha, Amanda, eu acho que nesse caso não tem nem erro nem acerto, tá? A leguminosa, ela vai trazer, né, um perfil de proteína bom, com uma quantidade de gordura baixa, se não usarem a leguminosa de uma forma equivocada, que algumas vezes colocam, fazem do feijão uma feijoada, né? Colocam algumas carnes, algumas coisas. Se ela for feita normalmente, é um alimento muito bom, mas não necessariamente se precisa comer 2 vezes leguminosas no dia, né? E a questão da flatulência, ela é bastante individualizada, né? Tem pessoas que elas vão ter flatulência ingerindo só no almoço, aí precisa ver a saúde desse intestino, né, como está. Mas, assim, não tem nem erro e nem acerto em colocar. Tem hábitos alimentares. Então, tem pessoas que têm o hábito de comer a leguminosa, que não conseguem fazer uma refeição sem essa leguminosa, né?
que eu acho que talvez seja até o caso aqui, assim, dos colegas, porque a gente está, muitos sentiram falta, né, da leguminosa no jantar, mas não tem nem erro nem acerto. Se a gente ofertar todos os alimentos durante o dia e não deixar nenhuma refeição predominar um tipo de alimento só, por exemplo, uma só proteica ou uma refeição muito rica em carboidrato, se você soube mesclar isso, eu acho que o cardápio está bom. Quanto a isso, tem consistência, é boa, tem cor, né? Então, assim, no café da manhã, ele está um pouco monótono de cor, mas em relação à composição, ela tá boa. Aqui também, né, a gente tem o mamão, que é de cor, a aveia, que é um pouco mais clara. Aqui também eu tenho uma oferta variada de legumes, né, com cores diferentes. E aqui o que você me perguntou em relação à pera, eu acho que qualquer fruta integral, ela é superior a um suco de fruta, principalmente se esse suco de fruta ele for um suco de fruta que precisa de diluição, né, que precisa ser colocado água, que talvez seja peneirado ou alguma coisa, ele acaba perdendo a fibra, né, no caso do suco de laranja, ele é um suco que ele tem bastante, obviamente, nutrientes, mas ele acaba perdendo a fibra em relação ao fato da pessoa comer a laranja inteira. Então, você colocou o suco de laranja aqui eu acho que não teria problema nenhum da pessoa comer a pera, tá? Mas isso também pode ser um dia o suco, outro dia a pera. A refeição tem uma quantidade de fibra importante, principalmente depois, na hora de colocar as quantidades. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Tem umas perguntas aqui, espera um pouquinho. Ah, tá. Tem o remolho que ajuda, o pessoal concorda com você. Algumas alunas que a gente já falou, colocariam feijão, a lentilha e o grão de bico. E aí aqui a gente já conversou sobre isso, a leguminosa não entra como castanha. Sim, só que ela tem uma composição diferente, viu, Andresa? A leguminosa também, né, a castanha acaba sendo um tipo de leguminosa, só que ela tem no seu próprio grão uma quantidade de gordura maior, né? Então, ela é uma leguminosa um pouco mais calórica, apesar dessa gordura ter um perfil bom, mas ela acaba sendo um pouquinho mais calórica. Mas sim, também pode ser considerada. Então, acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa? Oi. Em relação a isso da leguminosa, eu não sei se hoje em dia os nutricionistas eles usam como base, mas na pirâmide dos alimentos está escrito que só é uma porção. Então, quando a gente for fazer um cardápio para uma pessoa, a gente tem que indicar só uma porção? Não. A pirâmide, ela é uma sugestão, né? E, inclusive, a pirâmide que você está se referindo já é a pirâmide adaptada, né, à população brasileira, que já é a pirâmide que coloca o feijão, coloca a leguminosa como um grupo, né, na parte das proteínas ela divide. A pirâmide original, que é a pirâmide americana, ela acaba tendo isso misturado com as carnes, né, junto com os alimentos proteicos, porque o hábito é diferente. Então, não tem essa necessidade, não. Olha, tem uma aluna aqui que colocou, nessa parte 4, preciso melhorar, mas com o cardápio da Amanda me ajudou bastante. Na próxima, eu já vou conseguir desenvolver um cardápio legal. Muito bem, olha, parabéns para as duas, para a aluna que reconheceu isso e para a Amanda, que conseguiu fazer um cardápio legal aqui para a gente discutir. Bom, Amanda, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui com a gente. Obrigada, professora. Nada, você pode agora, dar uma segurada aqui. E tem alguém mais que gostaria, como a Amanda, de colocar o seu cardápio, ou eu vou pegar um cardápio que foi postado lá no Teams para a gente discutir?
Pode seguir, Álvaro. Tá. Eu fiz a divisão, né, colocando 25% no café da manhã, 10% no lanche, porque ela faz esse lanche 2 horas antes do almoço. Então, eu optei por colocar um pouco menos nesse lanche da manhã. O almoço 25, o lanche da tarde 15 e o jantar 25. No café da manhã, eu coloquei o pão francês integral, ovos mexidos, café ou chá, de acordo com a preferência do paciente, e daí coloquei 2 opções de queijo também. Né, ela não toma leite, mas ela come os derivados. No lanche da manhã, eu coloquei uma maçã e um iogurte, um mix de castanhas. No almoço, que é uma refeição maior de 25%, eu coloquei o arroz e o feijão, né, para formar uma proteína de alto valor biológico. Coloquei o bife grelhado, como ela come em restaurante por quilo, eu pensei em opções que geralmente tem nesses restaurantes, né? Então, não daria para colocar algo muito elaborado aqui, porque ela depende do lugar onde ela come. Então, eu coloquei o bife, o brócolis, salada e um abacaxi de sobremesa para ajudar na digestão da proteína. No lanche da tarde, eu coloquei um sanduíche natural, ficaria fácil de preparar para levar, uma banana e uma aveia para complementar, para comer junto com a banana. Na janta, pensando num preparo mais rápido, eu coloquei um macarrão integral. Eu geralmente faço, quando eu como, em vez eu procuro não usar molho industrializado. Então, eu costumo fazer um molho com 2 tomates in natura. Carne em patinho, refogada com abobrinha, e uma salada de grão de bico com alface e agrião. Ok. Turma, alguém tem alguma coisa para colocar, para acrescentar? Ó, o Matheus colocou aqui show no chat. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Top. Muito bom. Gostei do cardápio. A Vitória também se identificou bastante, muito bom, parabéns. E alguém gostaria de fazer? Então, está todo mundo elogiando, não tem nenhuma questão aqui. Gostei da ideia do macarrão no jantar. Professora? Oi. A minha dúvida é em relação à proteína, porque ali tem a proteína de... Ai, esqueci o nome. Valor biológico? Arroz e feijão. Alto valor biológico. E tem também a carne. Isso tanto no almoço quanto no jantar. Isso pode exceder a quantidade de proteína? Então, não, assim, pode exceder se a pessoa não tomar cuidado com a quantidade. Então, por exemplo, o Álvaro optou por ele colocar o arroz e feijão, né, que é conhecido como uma mistura, né, cereal mais leguminosa, em relação a ter a formação de uma proteína boa, mesmo sendo de origem vegetal, né, elas se complementam, e ainda colocou o bife, né, em relação a isso. Ele só vai fazer uma dieta hiperproteica aqui se ele colocar desses alimentos uma quantidade grande. Então, se ele fizer um balanço certinho, você pode ofertar, no caso aqui eu tenho 2 alimentos proteicos, né? O arroz tem proteína, mas é um pouco menos, o feijão e o bife. Então, se eu conseguir equilibrar a quantidade total de proteína que eu poderia pensar nessa refeição e colocar as quantidades adequadas, por exemplo, se ele colocar a pessoa precisar consumir só 500 calorias e ele colocar 200 gramas de carne e mais, sei lá, umas 200 gramas, 250 gramas de feijão, né, mesmo com caldo, aí sim você vai ter uma refeição basicamente hiperproteica com toda essa quantidade, vai ocupar quase todas as calorias da refeição com alimentos proteicos. Então, eu tenho que fazer isso proporcionalmente, essas quantidades. A mesma coisa em relação ao jantar,
né? Então, ele repete de novo a carne aqui e coloca o grão de bico. Então, é a mesma situação. Então, o grão de bico aqui entra como salada. Então, geralmente, a leguminosa em preparações de salada acaba tendo uma quantidade um pouquinho menor, principalmente que vem com folhas, mas na hora de fazer o cálculo, ele tem que equilibrar essa quantidade de proteína para não exceder. A única vantagem aqui é que as leguminosas acabam tendo uma proteína com uma quantidade de gordura menor, se a gente não fizer nenhum estrago na hora da preparação. Agora aqui, o problema do macarrão é a queimação, tem uma certa intolerância. Aí, Ivânia, é bastante, como é que nós vamos dizer? É individualizado, né? Então, pessoas que têm, né, com macarrão ou com carboidrato, alguma dificuldade de digestão, dependendo do carboidrato, realmente precisa evitar ou entender exatamente o que está acontecendo, né? Por que tem essa queimação, se é o alimento em si ou se é a forma como esse alimento é preparado, né? Então, às vezes é bom por ser integral, não demora para cozinhar, que nem arroz integral, eu nunca fiz. Olha, ele demora um pouquinho para cozinhar, sim, o macarrão integral, mas não é na mesma proporção do que o arroz integral, tá? Ah, tá. Então, o seu problema é o glúten, tá? Então, aí você tem alguma intolerância, porque eu acredito que celíaca você não seja. Talvez tenha alguma intolerância aí intermediária ao glúten, não sei. Sobre a proteína, coloquei uma opção vegetariana no jantar, coloquei um hambúrguer de lentilha e como substituto para a carne no teor de proteína. Tá, então tem um aluno ou uma aluna aqui que está falando que o cardápio fez um pouquinho diferente. Bom, então, deixa eu dar um retorno para o dono do cardápio, né, Álvaro? Oi. Álvaro, desliza um pouquinho lá no seu almoço, no seu café da manhã. Então, olha, eu acho que assim, ficou bom, e você lembrou de uma coisa importante, né? Que, na verdade, a gente acabou não lembrando de comentar no cardápio da Amanda. Amanda tá com a mãozinha. Amanda, quer falar alguma coisa? Oi, professora. Sim, é uma pergunta que eu acho que eu mandei no chat, mas se perdeu ali. Tá. Sempre, eu já ouvi falar bastante que a gente deve comer, se alimentar a cada 3 horas, né? Só que oficialmente a gente ainda não teve essa orientação aqui no curso, né? Então não sei se é só um conceito popular, né? Ou se existe de fato essa orientação quanto ao intervalo entre cada refeição que o nutricionista deve dar ao paciente. Então, assim, Amanda, é recomendado que a gente tenha intervalos mais ou menos em torno, né? A gente fala em torno de 3 horas, porque a gente acaba tendo um número maior de refeições durante o dia, distribuindo esses alimentos de uma forma mais equilibrada, né? Com isso, a gente tem um processo melhor do processo de digestão e mesmo de utilização desses nutrientes. Mas é lógico que se a gente fizer, por exemplo, aqui, no caso dessa pessoa, ela tem 2h30, 2 horas entre o café da manhã, esse lanche que ela faz no meio da manhã, e o almoço, dão intervalos um pouco menores do que 3 horas, mas é o horário que ela tem para se alimentar. Então, você pode fazer uma adequação da quantidade de caloria e da distribuição do tipo de alimento que ela consome. A mesma coisa quando a pessoa precisa ampliar um pouco o tempo de alimentação dela. A gente tem um processo natural, né, que a gente consegue, se é uma pessoa normal, saudável, consegue manter durante um tempo a nossa glicemia normal, né? A gente consegue utilizar
as nossas reservas para manter a oferta de calorias e de nutrientes. Então, obviamente que isso de 3 em 3 horas é uma orientação, mas isso não quer dizer que você precise ser exata nessa distribuição. Ok? Professora, só mais uma questão a respeito desse intervalo. Qual seria, o de 3 em 3 horas, ok, que seria uma orientação, né? Agora, o paciente que, nesse caso, ela tomou um lanche ali bem seguido, né, do café da manhã, deu 1 hora, então a gente também aqui nessa distribuição do VET, a gente coloca um lanche da manhã bem menos calórico, num percentual bem menor, que é para compensar essa proximidade do horário. Seria essa uma interpretação correta? Sim, seria uma interpretação correta, sim. Ó, a gente pode ver que o Álvaro já colocou 10%, né? E a hora que ele colocou 220 quilocalorias. Na hora que ele tiver que distribuir essas 220 quilocalorias aqui, né, entre maçã, iogurte e esse mix de castanha, a quantidade desses alimentos vai ser uma quantidade pequena. Professora, é isso mesmo que eu estava pensando, né? Eu sei que não era para ir para essa parte, mas eu procurei mais ou menos quanto que tinha de caloria, né? O potinho de iogurte e a maçã. E eu vi que, assim, seria difícil realmente chegar nos 220. Daria, acho que, mais ou menos 130, 140. E aí é realmente o desafio aí, né? Ajustar essa quantidade dos alimentos para chegar nessa quantidade de caloria. Mas é possível, tá? É possível que você tenha a oferta de mais do que um alimento, mesmo com esse valor calórico mais reduzido. Aí você está dando uma variedade maior de nutrientes, não necessariamente você precisa dar um tipo de alimento só. E aqui, então, assim, olha, no seu café da manhã, só complementando, então, assim, você lembrou do queijo, que foi uma coisa que nós acabamos no da Amanda não comentando sobre isso, ela não toma leite, mas o queijo sim, ela come, né, e acaba sendo uma fonte importante de proteína de cálcio na alimentação. Aí aqui você repete, né, outra fonte, também com essa mesma distribuição. Aqui eu tenho, no seu café da manhã, tá faltando um pouquinho de cor aqui, eu só colocaria talvez uma fruta aqui nesse café da manhã, alguma coisa parecida, mas depois logo à tarde tem, logo na outra refeição tem fruta também, então ok. Pode deslizar um pouquinho mais, Álvaro, por favor. Então aqui foi o que eu já falei do almoço, né? Então assim, você colocou bem, o restaurante que ela come fora de casa, deu preparações mais simples para que ela tivesse maior chance de encontrar esses alimentos. Então, o que eu já falei, entre os dois alimentos proteicos, você vai ter que encontrar, né, um equilíbrio entre eles, mas em princípio não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Aqui, aí eu só vou ser chata, viu, Álvaro? Não tem nada a ver com o seu cardápio, não. Eu acho que a gente tem sempre que tomar muito cuidado com essa história de lanche natural, tá? Essa denominação, assim. Eu acho que você imagina que ela vai fazer esse sanduíche e levar, ou vai comprar pronto, porque muito do que é vendido, né, baseado nesse nome, nem sempre corresponde ao que a gente imagina como natural, né? Então, só precisa tomar um pouco de cuidado com esse termo e a gente, como profissional, ter cuidado na hora de usar isso. Porque como essas barrinhas de cereais que tem por aí, a população como um todo acha que quando está comendo aquilo, está comendo uma coisa maravilhosa. E a gente sabe que a maior parte das marcas de barrinha de cereal do mercado são muito ruins, né, em termos nutricionais. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de passar isso para a pessoa, porque existe uma coisa equivocada em relação a esses nomes.
mas aqui tá direitinho, a banana, a aveia. A única coisa que também tende um pouco, né, ao alimento mais amarelado, né, falta talvez misturar um pouquinho de cor aqui. E a ideia do seu jantar também é boa, apesar, né, do macarrão, você escolheu um macarrão integral, né, que contribui com a quantidade de fibra, e mais uma vez você vai ter que equilibrar isso aqui em relação à sua salada de leguminosa, né? Mas algumas pessoas fariam a opção de colocar a salada apenas de folhas verdes, uma vez que o macarrão já traria uma quantidade de proteína, porque o próprio trigo do macarrão, né, já oferece uma quantidade de proteína que vem junto. Mas também não tem uma coisa, não é errado, tá? É só mais uma opção aí. Mas é isso aí, Álvaro. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Bruno. Obrigado. Nada, Vou interromper aqui. Aqui tem... acho isso meio relativo, porque eu estava em uma dieta de ganho de peso e minhas refeições da noite, que era mais espaçada, eram de 2 em 2 horas. Bom, Tamires, aí precisa avaliar, né, qual é a necessidade de você ingerir alimentos de 2 em 2 horas. Existem muitas situações que a gente pode fazer essa orientação, dependendo do apetite, saciedade, distribuição de alimentos. Isso é uma situação que precisa ser avaliada. Quando a gente for passar uma dieta, podemos colocar o nome da preparação e receita na descrição para ficar mais fácil? Você não só pode, como você deve, tá, gente? Então, assim, a gente deve orientar, né, a pessoa como ela vai fazer o preparo, ou mesmo se ela vai comprar em algum lugar, orientá-la como é que ela vai encontrar aquilo da forma que você idealizou no cardápio, da forma mais adequada, mais saudável, com uma preservação maior de nutrientes. Então, isso não só pode, como deve fazer. Deixa eu ler outra dúvida aqui. Vamos lá. Alguém quer substituir por cottage? Sim, o cottage é um queijo um pouco mais magro, né? Professor, em relação ao requeijão como complemento para uma torrada ou pão, podemos no cardápio substituir? Sim, pode substituir por cottage, por ricota, por outro tipo de queijo. Um exemplo disso que você disse sobre o lanche natural ser enganoso, em alguns lugares, o pão de forma integral que vende no mercado tem muita propaganda. Sim, tem que olhar muito bem o tipo de ingrediente, né? Que se apresenta, porque tem alguns que são extremamente